Eu vou fazer uma pergunta. Você já viu quem quer dar golpe avisar que vai dar golpe? Você já viu bandido falar assim: olha, senhor, eu vou te assaltar ali naquela rua nesse horário, esteja ali? Ou mandando cartinha pro banco, dizendo: olha, banco, nós vamos te assaltar aí, hein? Se vocês não colocarem segurança, nós vamos te assaltar aí. Não, ninguém faz isso, porque quem quer vai lá e faz. E quem late, cão que ladra não morde. O Bolsonaro e os ministros do Bolsonaro, teve uma entrevista do general Ramos na Veja, em que ele falou que não há possibilidade de golpe, mas que o judiciário não pode esticar a corda. Quer dizer, não há possibilidade de golpe, de intervenção militar, mas se nos provocarem, aí há. Depois houve uma carta assinada pelo Bolsonaro, pelo Mourão e pelo ministro da Defesa, em que é uma carta praticamente golpista, dizendo, ó, não vai ter golpe, mas não vai ter golpe, mas pode ter. Depende do STF. Se o STF continuar investigando indo para cima, pode ter golpe. Isso é desespero. Isso é desespero porque o Bolsonaro não tem apoio das Forças Armadas. Se ele tivesse, ele não estava soltando notinha. Se o Bolsonaro tivesse apoio das Forças Armadas, ele esperava o TSE caçar a chapa dele e dava o golpe no mesmo dia ou no dia seguinte, ou ele nem esperava, ele já dava o golpe, porque o Bolsonaro já mostrou mais de uma vez que o sonho dele é ser um ditador e dar um golpe. Só que ele não pode porque ele não tem apoio. Eu vou dar um exemplo bobo. O Bolsonaro, faz algumas semanas, ele foi cumprimentar o comandante do exército, que é o general Pujol. O Bolsonaro esticou a mão para ele e o Pujol deu o cotovelo para o Bolsonaro, porque estamos numa pandemia. Isso se tornou um símbolo dentro das Forças Armadas. Quem dá o cotovelo é anti-bolsonarista. E a maioria dos generais da ativa dão o cotovelo para cumprimentar uns aos outros. Eles não são bolsonaristas. E começou uma coisa... Eu lembro que durante o governo Dilma, se sabia quem era pró-Dilma e contra Dilma quando a pessoa falava presidenta ou presidente. Se falasse presidenta, já sabia que era alguém que gosta da Dilma. Se falasse presidente, já sabia que provavelmente era alguém de oposição à Dilma. No Exército começou, nas últimas semanas, isso. Quem dá a mão e quem dá o cotovelo. E a maioria dá o cotovelo, não dá a mão. O Bolsonaro não tem apoio da ativa. E tem vários motivos para ele não ter apoio. Além da pandemia, tem o escândalo do filho dele, com um contrato de armas para o Exército. Tem uma portaria que o Bolsonaro fez que permitiu que o Exército voltasse a ter avião depois de mais de 70 anos. E tem outras atrapalhadas do governo Bolsonaro que fizeram os militares ficarem bravos com ele. A situação do Bolsonaro não é nada boa junto aos militares ativos. Vou falar mais disso, mas antes, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Quer ver os finalmente, a chapa ser caçada, impeachment, qualquer coisa? Ajuda. Um segundo. Clica, curte o vídeo e se inscreve no canal. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele se segura hoje por conta de... Ele tem um sistema de comunicação na internet muito, mas muito poderoso. O Bolsonaro, com os grupos de WhatsApp que tem à direita, ele chega em milhões de brasileiros, assim, ó, em poucos minutos. Ele quer estipular uma narrativa ou espalhar uma fake news, o Gabinete do Ódio cria muito conteúdo sobre isso, não um ou dois memes, não um ou dois vídeos, mas dezenas com argumentos diferentes, e eles distribuem nesses milhares de grupos de WhatsApp para os seguidores dele saírem distribuindo para outros e outros grupos, e isso toma proporções gigantescas. Ele também usa dinheiro público para financiar os canais de YouTube da direita. Eles ganham muita verba pública. A CPI das fake news mostrou, foram mais de 2 milhões de anúncios. A gente não sabe quanto paga cada anúncio, mas foram 2 milhões de anúncios num intervalo de 38 dias do ano passado, porque o governo Bolsonaro se recusa a falar quanto gastou nos outros meses. Só nesses 38 dias foram 2 milhões de anúncios. Olha o quanto de dinheiro que o Bolsonaro está dando para os apoiadores dele. Então, o Bolsonaro consegue enganar as pessoas com fake news. Você se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, você ajuda a gente a quebrar as mentiras dele, e o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente que não é inscrita também se inscrever no canal. Então é um segundo, curte e se inscreve. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro e as Forças Armadas. Olha só. Faz 2, 3 semanas eu falei muito disso aqui, porque tem gente que não acredita. O Bolsonaro, ele emitiu uma nota contra o STF, e aí passou 2 dias, ele foi almoçar com o comandante do Exército, com o comandante da Marinha e o comandante da Força Aérea Brasileira. E eles, com o ministro da Defesa, que é bolsonarista, tiveram um almoço, e depois disso, e o Bolsonaro falou sobre uma nota que ele ia emitir no mesmo dia, dali algumas horas. A nota do Bolsonaro foi pianinho, foi assim, ó, murcho, bem murcho, falando que respeita o STF, que respeita as instituições, que todas as decisões serão respeitadas e que tem de haver união entre as instituições e entre os 3 poderes. Por quê? Que
que o Bolsonaro não recebeu o apoio que ele queria. Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, o STF foi para cima do Bolsonaro, o TSE começou a votar a cassação da chapa do Bolsonaro. Eu até falei aqui, olha, o TSE vai votar um processo aqui, mas esse processo não tem chance de passar. Esse processo provavelmente vai ser uma derrota pra gente, vai ser uma pequena vitória do Bolsonaro, mas não se preocupa porque os processos em que o Bolsonaro está ferrado serão votados nos próximos meses, que são os processos das fake news nas eleições. E eu errei. O TSE acabou o julgamento 3-2 contra o Bolsonaro. 3-2 para continuar a investigação, para caçar a chapa dele, num processo que não tinha nada de que eu não considerava nenhuma ameaça ao bolsonarismo. Acabou 3-2, o Alexandre de Moraes pediu vista, falta o voto dele e o voto do Barroso, que, olha, é 99% de chance que eles votem para se investigar e fique 5-2 contra o Bolsonaro no TSE. Nos processos menos ameaçadores. Agora imagina os processos das fake news. Imagina, a coisa tá feia pro Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro começou a voltar a atacar as instituições e ele conseguiu o apoio do Mourão. Por quê? Porque o Mourão percebeu que, caçando a chapa, o Mourão também tá fora. Não tem mais consórcio Amazônia, não dá mais para eles irem lá na Amazônia e fazer contrato com mineradoras, fazer contato com madeireiros, que é o que o Bolsonaro tá tentando comprar o exército, entregando a Amazônia para eles e para os madeireiros, ruralistas, mineradores e tudo mais. O Mourão percebeu que não tem mais. Aí o Mourão passou e eles passaram a atacar as instituições. Aí o General Ramos, o Bolsonaro tentou emplacar o General Ramos como o novo comandante do exército e tirar o Pujol, que é o que deu o cotovelo para ele. Sabe o que aconteceu? Os generais da ativa, os coronéis da ativa, os militares da ativa se rebelaram e falaram, não queremos. O General Ramos, que ele só tem 2 generais da ativa no governo Bolsonaro, é o General Ramos e tem mais um, se eu não me engano, é o ministro da Defesa. O General Ramos está sendo pressionado a ir para a reserva. Ir para a reserva é mais ou menos a aposentadoria de um militar. Ele está sendo pressionado a sair da ativa do Exército pelos outros militares. Esse é o tamanho do descrédito dos generais do governo Bolsonaro. Quando o Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, quando ele assumiu o ministério, que foi em janeiro desse ano, o governo Bolsonaro convidou todos os 18 generais da ativa para a posse dele. Só 2 compareceram. Os outros 16 não foram. Estavam todos em Brasília. Nenhum foi. Só 2 foram. 16 não. Esse é o tamanho do descrédito do Bolsonaro. Aí ele tenta emplacar um novo líder do exército, porque o atual líder deu o cotovelo para ele e na reunião de 2-3 semanas atrás não deu apoio nenhum para ele. Ele tentou trocar, não conseguiu. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele tentou dar mais poder para o exército para agradar o exército e ele fez uma portaria que depois de 70 anos, 69 anos, se eu não me engano, o Exército pode ter aviões. Para quem não sabe, os aviões são da Força Aérea Brasileira. Então, no Brasil, as Forças Armadas, a Marinha tem navios, a Marinha também tinha aviões, porque tinha um porta-aviões como a Briga. Muita gente não sabe, ó, coisa de bastidor. As Forças Armadas têm disputas internas entre si por conta de algumas coisas. Teve uma briga entre a Marinha e a Aeronáutica por conta de um porta-aviões. O porta-aviões é um navio, mas tem aviões. Quem que vai controlar o porta-aviões? Os 2 queriam, e aí nos anos 80 decidiu-se que seria a Marinha. Então a Marinha tem alguns aviões. Tá. Aí, por muitos anos, décadas atrás, teve briga entre o Exército e a Aeronáutica por conta de aviões. E decidiu-se que só a Aeronáutica poderia ter aviões. O Exército pode ter helicópteros, mas não tem aviões. O Bolsonaro começou a andar muito de helicóptero ultimamente. Inclusive, ele tornou os gastos sigilosos disso. E ele fez uma portaria que o Exército pode ter aviões. O pessoal da Aeronáutica ficou bravíssimo, muito bravo, que agora eles têm que dividir os aviões com o Exército. No momento de pandemia, no momento em que as Forças Armadas estão ganhando uma verba muito menor do que nos governos petistas, e fala que os militares são com o Bolsonaro, mas ninguém nunca deu tanto dinheiro para as Forças Armadas quanto o governo do PT na história. E aí é só dar um Google e ver a verba das Forças Armadas. Durante o regime militar era pequena, no governo Fernando Henrique era um pouquinho maior, no governo petista foi gigantesca e depois caiu, o governo Bolsonaro é pequeno de novo. Então no momento em que eles estão sem verba, vão ter que dividir aviões com o Exército vai ter que operar aviões, tudo mais, deu uma rebelião. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro desfez essa portaria, ele assinou, falou, vocês podem ter avião. Passou 2-3 dias, ele assinou de novo e falou, tá revogado, vocês não podem mais ter avião. Aí começou insatisfação geral, insatisfação do lado da Aeronáutica e o brigadeiro da Aeronáutica, que é o comandante da Aeronáutica, ele claramente não apoia o Bolsonaro, não apoia, e
O pessoal da aeronáutica ficou extremamente irritado com o Bolsonaro. Quando ele desfez a portaria, o pessoal do exército ficou irritado com o Bolsonaro. Então ele conseguiu, em uma ação, ele conseguiu a rebelião de 2 poderes das Forças Armadas. Esse é o tamanho da atrapalhada do Bolsonaro. Só que tem outras coisas. O exército tá para firmar um contrato com uma empresa americana de armas chamada Sig Sauer. E essa empresa, ela é americana, mas também é alemã. E essa empresa, ela tem muitas ligações com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é praticamente um garoto propaganda dessa empresa no Brasil. Ele posta vídeos atirando com essa arma. Tem um vídeo dele num clube de tiro. É o mesmo clube de tiro que foi frequentado pelo Adélio e pelo assassino do delegado que investigava o caso Teori Zavascki. Tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro nesse clube de tiro e ele tá lá. Que clube de tiro, hein? E ele tá lá treinando com essa arma, falando bem da arma. E o exército não gosta, porque tem uma coisa, desde que o Brasil voltou a ter democracia, a instituição que tem, e aí quem diz não sou eu, Thiago, são as pesquisas, a instituição mais respeitada pelos brasileiros são as Forças Armadas. E aí, quando começa o Bolsonaro a falar que as Forças Armadas estão com ele, um governo tão impopular quanto o Bolsonaro, um governo golpista como o Bolsonaro, começa a falar esse tipo de coisa, as Forças Armadas pensam, peraí, nós não vamos mais ser a instituição mais bem vista pelos brasileiros. Eles têm orgulho de serem bem vistos pelos brasileiros. E aí quando começa esse tipo de coisa, que pode ter corrupção no meio, não posso falar eu, Thiago, que tem, mas, pô, Bolsonaro, seu filho é garoto propaganda da empresa, fica fazendo propaganda para a empresa, agora essa empresa ganha um contrato milionário com o exército. Pega mal. E os militares não gostaram disso. Aí vai somando uma coisa com a outra, vai somando o fato de que o Bolsonaro colocou um general no Ministério da Saúde. E esse general começou a querer não divulgar mais os números da pandemia. Uma pandemia que mata mais de 1.000 pessoas por dia, que já matou quase 50 mil brasileiros, pegou mal. Por quê? Porque fica mal pro exército, fica mal para as Forças Armadas, por ter um general ali fazendo cagada. Não pode, fica péssimo. Então a insatisfação começa a aumentar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele sabe disso. É claro que ele sabe, ele tá no meio, ele tá no olho do furacão. E aí ele vê o quê? O STF indo pra cima dele, ele vê o TSE indo pra cima dele. Aí você pensa, pô, Thiago, mas se o TSE tentar caçar a chapa, o Bolsonaro vai dar o golpe. Não vai. Sabe por quê? Tem uma coisa, antes do TSE caçar a chapa, calma, vai demorar alguns meses. As provas todas do STF, do inquérito das fake news, vão ser compartilhadas com o TSE. Essas provas todas vão ser tornadas públicas. Todo o esquema criminoso do Bolsonaro antes da eleição, que caçar a chapa tem que ser os crimes de antes da eleição. O esquema criminoso do Bolsonaro de antes da eleição e o de depois da eleição do Gabinete do Ódio, todo esse esquema vai ser jogado no ventilador para todo mundo ver. Vai ser amplamente divulgado pela mídia, não se preocupe, vai ser amplamente divulgado pela mídia, por mim. Você provavelmente vai estar compartilhando isso muito nos próximos meses. E o Bolsonaro vai começar, ele está em banho-maria sendo cozido. Ele vai começar a ser frito, vão aumentar o fogo dele e tacar óleo na frigideira e o Bolsonaro vai começar a ser frito. Os poucos que ainda apoiam o Bolsonaro vão falar, putz, esse cara é tóxico, tira esse cara daqui. A chance do Bolsonaro dar golpe, que já é pequena, e eu estava lendo ontem sobre essa última nota do Bolsonaro, o Mourão, ministro da Defesa, ameaçando o golpe, os ministros do STF encararam isso como desespero, que é a minha mesma leitura. Se os ministros do STF encaram isso, então, acredite, eles sabem mais do que eu, mais do que você, mais do que qualquer um. E, a minha leitura estava correta. É desespero. O Bolsonaro vai começar a ser frito, o apoio que ele tem vai ser menor ainda e o desespero dele vai começar a aumentar porque ele não tem apoio popular, não tem apoio das Forças Armadas, não tem apoio de nada. E aí o que acontece? O Bolsonaro vai continuar com a tática dele de tentar cooptar policiais militares, de tentar fazer milícias em todo o Brasil para ver se ele consegue se safar ou continuar no poder. Minha opinião? Difícil. Não vai funcionar. Então, cada vez mais o governo se aproxima pro abismo. Você quer ajudar? Vamos dar um empurrão para eles caírem no abismo? Curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos para cima deles. Somos maioria. Nós temos apoio de toda a população, 70% da população ou mais está contra o desgoverno. Temos apoio internacional. A mídia internacional está contra o governo, o mercado financeiro está contra o governo, estão todos contra o desgoverno. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe e vamos dar o empurrão final que eles estão caindo. E tá engraçado de ver o desespero deles. E semana que vem vai ser pior ainda para eles e melhor ainda para nós. Vamos para cima. Falou!